A história começa numa casa velha, caindo aos pedaços. Lá dentro, um homem e a esposa estavam sendo espancados brutalmente por uns agiotas. Um deles chegou a pegar um ferro de passar quente e encostar no colo do cara. O sangue escorria da boca dele e ele implorava: "Pelo amor de Deus, me dá só mais um mês. Eu juro que vou pagar." Mas o chefe dos agiotas, segurando o mesmo ferro quente, só deu um sorrisinho e mandou: "Se pegou grana emprestada em outro lugar, vende os órgãos e paga. Homem de verdade faz isso." Aí ele agarrou o cara pelo pescoço e ia queimar o rosto dele com o ferro. Ele ainda soltou: "Vocês dois têm que sentir dor também. Só assim vão entender como é quando alguém não recebe o que é seu." Na hora que ia encostar o ferro na cara do homem, ele reparou na mulher. Ela estava tremendo, respirando fundo, mexendo no celular. O líder tomou o celular dela e gritou: "O que você estava fazendo? Chamando a polícia? Ou mandando mensagem para algum caloteiro?" Mas quando ele olhou a tela, ficou em choque. Ela não estava chamando a polícia, estava mandando mensagem pro filho. O filho tinha escrito: "Mãe, onde você tá? Tô tentando falar contigo." Ela ia responder: "Não volta pra casa." Mas antes de conseguir enviar, o cara arrancou o celular da mão dela. Quando viu aquilo, o chefe teve uma ideia maligna. Disse: "Qual a graça de matar só vocês dois, se o filhinho ainda tá por aí? Vamos brincar com ele também." O casal começou a chorar e implorar para não fazerem nada com o filho, mas ninguém ali estava ouvindo. O chefe só falou pros capangas: "Cala a boca deles, sem barulho, senão o moleque vai desconfiar." E amarraram os dois na parede. Logo depois, o garoto chegou, um estudante chamado Kang Song-woo, e é aí que começa de verdade a história. Assim que ele abriu a porta, a mãe dele, com a boca tapada, tentou avisar com um olhar, cheia de lágrimas. Mas já era tarde. Song-woo já estava dentro. Os agiotas estavam esperando. Song-woo tirou o tênis com calma, ajeitou a mochila e falou: "Cheguei." Mas antes dele entender o que estava rolando, um dos capangas já acertou a cabeça dele com uma barra de ferro. A mãe achou que o filho estava acabado, mas aí todo mundo ficou em choque. Song-woo agarrou o ombro do cara que bateu nele e deu um soco tão forte que destruiu a cara do sujeito. Parecia que até o inferno ia recusar ele. Ficou todo mundo travado. O chefe começou a suar frio. Ele percebeu: esse moleque não era qualquer um. Ele gritou: "Todo mundo em cima dele. Se precisar, mata." Um foi pra cima, mas o Song-woo desviou fácil. No mesmo instante, deu um soco nas costelas de outro tão forte que dava pra ver os ossos quebrando. O cara largou a barra de ferro, tentando respirar, mas Song-woo não parou. Acertou de novo no mesmo lugar, estraçalhando as costelas. Aí pegou a perna de outro e quebrou com um chute brutal. Já tinham 3 no chão. Outro imbecil tentou vir com uma cadeira e até acertou a cabeça do Song-woo, mas não fez nem cócegas. Song-woo agarrou o cara e jogou com tudo contra a parede. Apagou na hora. O chefe não conseguia acreditar. Tentou apelar, virou para ameaçar o pai do Song-woo. Mas antes de conseguir fazer qualquer coisa, Song-woo pegou o mesmo ferro quente, socou a cabeça do cara na parede e, craque, quebrou o pescoço dele. Não sobrou um de pé. Song-woo, ofegante, foi até os pais, desamarrou os dois e disse: "Se a gente não fosse pobre, eu não precisava lutar assim." E aí, desabou no chão. Umas horas depois, chegaram várias ambulâncias. Os agiotas e a gangue inteira foram levados para o hospital, gritando de dor. Os médicos estavam no desespero, porque estava todo mundo em estado crítico. Na recepção, um cara de óculos perguntou para a enfermeira: "Que diabo aconteceu aqui?" Ela respondeu, na maior calma: "Um estudante do ensino médio arrebentou uma gangue inteira. Sozinho." O cara ficou chocado. Bem nessa hora, passou o chefe dos agiotas numa maca, com colar cervical. Ele puxou um dos capangas e sussurrou: "Acha esse moleque e mata ele." Mas o capanga respondeu: "O garoto também tá internado aqui no hospital." E ainda deu um sorriso. Sem problema. O urso preto foi atrás dele. O cara de óculos arregalou os olhos. Assim que ouviu o nome Urso Preto, correu para a enfermeira: "Em qual quarto tá o garoto?" Ela respondeu: 202. Sem pensar 2 vezes, ele saiu disparado para o setor de emergência, pensando: se for o mesmo Urso Preto que eu conheço, ele é um dos candidatos mais fortes da região. Preciso ver isso com meus próprios olhos. Ele chegou na porta do quarto e deu uma espiada. Não entrou, só queria ver. Afinal de contas, o que será que o Urso Preto vai fazer?
Pra ser sincero, ele até sentiu pena do Sun Wo, mas a curiosidade falou mais alto. Ele precisava ver o poder do urso preto em ação. Lá dentro, Sun Wo estava deitado, com soro no braço, encarando o urso preto. O urso preto resmungou. Pensei que estavam me chamando para algo sério. Só tem um moleque do ensino médio. Aí olhou pro Sun Wo e disse: não leva pro lado pessoal. Eu também tô com dívidas para cobrar. Mas cê é interessante. Nem tem medo de mim. Beleza, moleque. Ele sorriu. Vou te mostrar o que é medo de verdade. Mas Sun Wo não deu nem chance. Mandou um jab rápido como raio. Só que o urso preto foi mais rápido ainda. Deu um tapa tão forte que o Sun Wo caiu no chão como um inseto espremido. Sun Wo tossia sangue, jogado no chão. O cara de óculos do lado de fora ficou até impressionado. A velocidade do urso preto era absurda. Exatamente o que ele esperava. O urso preto riu e disse: moleque, pode bancar o doido o quanto quiser, mas se vier com esse olhão arregalado, vou te apagar rapidinho. Mas aí, no segundo seguinte, todo mundo ficou pasmo. Sun Wo se levantou devagar, limpou o sangue da boca e disse: você fala demais para quem não tem nada. Ao ouvir isso, o urso preto ficou meio puto, mas ao mesmo tempo animado. Tava curtindo. Esse era o verdadeiro tesão. Alguém encarar ele sem medo. O cara de óculos agora ficou sério. Ele percebeu que o urso preto estava mesmo querendo matar o garoto. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Sun Wo desviou do primeiro golpe e meteu um chute na cara do urso preto. Contudo, o cara de óculos ficou em choque. Ele nunca imaginou que alguém conseguiria desequilibrar o urso preto. Mas o grandão ainda conseguiu se firmar antes de cair. O cara de óculos respirou aliviado. Afinal, o urso preto era conhecido como o rei do corpo no país inteiro. Não ia cair tão fácil assim. O Black Bear deu um sorriso debochado e disse: "Você acha mesmo que o chute de um colegial vai me derrubar?" Mas antes dele terminar de falar, bang! O Sun Wo deu outro soco, bem no meio da cara dele. A cabeça do Black Bear bateu no chão com tudo e ele finalmente caiu. Até o cara dos óculos ficou tipo: "Não é possível, véi." Mas o Sun Wo não parou. Começou a descer a mão sem dó, como se estivesse dando uma aula prática de dor pro Black Bear. O Black Bear ainda conseguiu agarrar o Sun Wo pela cintura e começou a apertar com força. Pegou o Sun Wo de surpresa. Aí ele falou: "É até vergonhoso usar meu golpe final no moleque de colégio, mas dane-se, vai ser divertido." O cara dos óculos reconheceu na hora o esmaga-ossos, um golpe que quase ninguém sobrevive. Pensou em interromper a luta, mas travou. O Sun Wo ainda estava se mexendo. O Black Bear não conseguia entender por que os ossos do moleque não estavam quebrando. O Sun Wo juntou todas as forças que tinha. Ficou de pé e, bam, deu uma cabeçada no crânio do Black Bear. Foi bruto. O impacto foi tão forte que o Black Bear perdeu a força na hora. Ele até pensou se o Sun Wo tinha alguma chapa de metal na cabeça ou coisa do tipo. Mas o Sun Wo não parou. Deu uma, duas, três cabeçadas, até o crânio do Black Bear rachar, os dentes saírem voando e o rosto dele virar purê. O cara dos óculos gritou: "Chega! Ele já tá desmaiado." E ainda falou: "Relaxa, véi, se você continuar, vai dar mó trampo limpar essa zona." Chamou reforço na hora. "Tem um caso de trauma craniano aqui. Prédio B, sala 202. Corre!" Sun Wo, exausto, perguntou pro cara dos óculos: "Quem são vocês, afinal?" O cara dos óculos entregou um cartão e disse: "O contato aqui pode te dar tudo o que você quiser." O Sun Wo, sem entender nada, perguntou: "Você tá com ele?" O cara dos óculos só deu uma risada. "Que nada, tava pensando em ficar do seu lado." Foi aí que chegaram os caras mascarados. A função deles era pegar o Black Bear e limpar a bagunça. Um deles perguntou pro cara dos óculos: "Confirmado, podemos encerrar." O cara dos óculos assentiu. "Garanta que o Black Bear não acorde tão cedo." O mascarado respondeu: "Pode deixar." E começaram a limpeza. Sun Wo só ficou sentado, tentando entender o que diabos estava acontecendo. O cara dos óculos estendeu o cartão de novo e falou: "Esse contato é de quem pode te dar tudo o que você quiser." Sun Wo pegou, mas nem fazia ideia do que se tratava. O cara dos óculos disse: "Só lute por quem você quiser servir." O Sun Wo fechou a mão com o cartão e falou: "Cai fora." Jogou o cartão direto no lixo e disse: "Não preciso brigar para ganhar dinheiro. E nem sei qual é o esquema sujo que se estão armando." E saiu batendo a porta. O cara dos óculos nem foi atrás, mas pensou:
A cabeça das pessoas muda rapidinho. Alguns minutos depois, Sun-woo estava no banheiro, jogando água no rosto, murmurando: "Putz, por mais que minha vida esteja uma merda, eu devia ter respeitado o desejo da minha mãe, não me meter em briga." Foi aí que o pai dele entrou. Perguntou: "O que você tá fazendo aqui? Vai pra onde nesse estado?" Sun-woo explodiu. "Você que devia responder isso. Campeão de boxe. E mesmo assim afundou em dívida. Você teve proposta. O que rolou? Vai me dizer que seu orgulho idiota valia mais que um ginásio de bairro. Nem sei por que te chutaram da seleção, mas esse orgulho valeu mais que a mãe, doente e fraca." O pai ficou calado, sem resposta. Só saiu andando devagar, dizendo: "Não sai daqui. Fica no hospital." Alguns momentos depois, Sun-woo ficou tonto. Quase caiu, sentou no chão. Não entendia o porquê de tanta dor e tontura. Achava que era só falta de sono, mas não conseguia acreditar. Murmurou: "Minha cabeça só dói quando eu vejo ele, porque eu odeio ele." Ele odiava o pai. Odiava ver ele sempre voltando para casa machucado. Sempre se humilhando para os pais dos moleques que brigavam com o Sun-woo. Sun-woo não confiava mais nele. Não queria admitir que o pai tinha feito tudo o que podia. Mas por dentro, sentia que estava afundando. Afinal, ele era só um colegial. Nem conseguia emprego num barco de pesca de alto mar. Mudar de vida parecia impossível. Até cobrir as despesas do dia a dia era difícil. A moto de entrega que a empresa deu foi pro saco porque ele se recusou a puxar saco de valentão da escola. Por causa desses babacas, a dívida do pai caiu nas costas dele e ele nem podia fugir de casa e largar a mãe. A vida dele estava toda ferrada. De repente, voltou à realidade. Tava numa cama de hospital, com a cabeça latejando. Nem lembrava quando tinha mudado ele de quarto. Pegou o celular para ver quanto tempo tinha dormido. E pronto, humor destruído. Tinha uma mensagem do pai. Abriu. "Tá na hora de te contar tudo. Hoje à noite." Sun-woo ficou em choque. O que agora? O que ele tá escondendo? Resolveu ligar pro pai na hora. Queria saber da mãe. "Como tá a mãe?" perguntou. Mas a voz do pai estava tensa. "Não volta pra casa. Tem bandido escondido lá. Tá perigoso." Disse que o Sun-woo tinha sido transferido para outro quarto do hospital, com outro nome, para a segurança dele. Sun-woo entrou em pânico. "E a mãe?" O pai respondeu: "Ela tá no motel perto da delegacia. Tá segura. Não posso falar muito. Fica onde tá." E desligou. Sun-woo ficou parado, em silêncio, se culpando. Se eu não tivesse mexido com aqueles bandidos, nada disso teria acontecido. Decidiu. A primeira coisa que ia fazer era encontrar a mãe. Mas justo quando ia sair correndo, o celular tocou de novo, chamando: "Pai!" Atendeu na hora, mas não era o pai. Era um estranho, nervoso. "Você é o Kang Sun-woo?" "Sou." "Quem é você?" "Teu pai sofreu um acidente. Caiu no trabalho. Tá desacordado. É grave." O pai dele tinha sofrido um acidente sério. Várias fraturas, costelas quebradas, coisa pesada. Horas depois, Sun-woo estava na UTI, olhando pro pai desacordado, todo arrebentado. O médico deu a notícia. Só a cirurgia pode passar de 100 milhões de won. Fora o tratamento longo e a reabilitação. Ao ouvir aquilo, Sun-woo não segurou as lágrimas. Ele nem fazia ideia de por onde começar para arranjar uma grana daquele tamanho. E aí lembrou o cartão de visitas vermelho que tinha jogado no lixo. Sem pensar duas vezes, saiu correndo, voltou para a sala onde tinha sido atendido antes. Mas quando chegou lá, a lixeira estava vazia. Limparam tudo, como se nada tivesse acontecido. Sun-woo desabou no chão e chorou feito criança. "Isso tudo é culpa minha," ele sussurrou. "Desculpa, pai. Queria era ter morrido no lugar dele." Foi aí que ouviu uma voz conhecida atrás de si. "Tá procurando o cartão vermelho." Era ele, o cara dos óculos, e perguntou. Mudou de ideia. Sun-woo enxugou as lágrimas e foi direto ao ponto. "Quanto você pode me oferecer?" O cara ajustou os óculos e respondeu: "Pelo menos 10 bilhões de won, se você vencer. E mesmo se não vencer, se ficar popular, ainda vai ganhar uma grana preta." Depois perguntou de novo: "E aí, vai entrar ou não?" Cena seguinte. No escritório, o cara dos óculos, Kim, entregou um contrato pro Sun-woo. "Lê com calma," disse Kim. "Assina quando tiver pronto." Sun-woo deu uma olhada rápida nos papéis e viu algo que chamou a atenção. Fighting Word.
Ficou intrigado. O que é isso? Kim sorriu. É um torneio secreto de luta subterrânea. Ele explicou. Só competem lutadores que usaram drogas hospitalares perigosas. Essas paradas dão força de monstro. Suvou ficou em choque. Vocês dopam as pessoas. Tô fora dessa. Eu não vou me drogar. Kim nem piscou. Começou a mostrar as drogas mesmo assim. Isso aqui não é só anabolizante. Algumas dessas dão força absurda até em velho. Mas relaxa, o doping é opcional. Ninguém vai te obrigar. Suvou estreitou os olhos. Quem é você de verdade? Kim ajeitou os óculos de novo. Foi mal não ter me apresentado antes. Sou Kim Minhak, um olheiro. Trabalho para alguém muito importante, alguém envolvido com o Fighting World. Suvou não fazia ideia de quem ele estava falando. Mas Kim deu de ombros. Não esquenta com isso. O que importa agora é que ninguém nunca venceu o torneio sem se dopar. Mesmo assim, Suvou foi firme. Eu não vou usar droga nenhuma. Kim recuou. Tá bom. Deixa pra lá. Você vai entender quando entrar na arena. Suvou suspirou. Ele nem tá me ouvindo, pensou. Kim então explicou o sistema. Se o Suvou chegasse entre os 20 melhores, ele podia escolher um patrocinador. Aquele tal cara importante. E continuar lutando por prêmios maiores. Suvou perdeu a paciência. Tá. Entendi. Isso tudo é papo furado. Eu não quero saber de nada. Só me dá o dinheiro. É só isso que eu quero. Kim respondeu. Calmo. Tem um problema aí. O pagamento só acontece através do torneio. Suvou explodiu. Você tá de brincadeira. Se não tem grana garantida, por que diabos eu entraria nisso? Kim disse. Relaxa. Você precisa do dinheiro para a cirurgia do seu pai, não é? E quer manter ele seguro também, certo? Acertei, né? Suvou ficou em choque. Como você sabe disso tudo? Kim não respondeu. Só disse. Você luta pro nosso chefe. A gente cuida da cirurgia, da segurança e da dívida. Suvou se emocionou com aquilo. Mas como eu vou confiar em vocês? Perguntou. Bem nessa hora, o celular dele vibrou. Era a mãe ligando. Ele atendeu na hora. Mãe, tá tudo bem. A mãe respondeu. Fiquei sabendo que você pagou as contas do hospital. E ainda mandou segurança pra mim. Suvou ficou mais surpreso ainda. Quando foi que eu fiz isso? Kim se aproximou e falou baixo. Relaxa. A casa segura pros seus pais já tá organizada. Aí ele completou. Pra ser bem honesto, você é a nossa única opção. Suvou respondeu rapidinho pra mãe. Mãe, fui eu sim. Faz tudo direitinho aí. Tá, eu já tô indo. E desligou. Agora ele olhou sério pra Kim. Por que o prêmio é tão alto assim? 10 bilhões de won? Kim respondeu. 10 bilhões é só o valor base. Quanto mais apostas, maior o prêmio. Teve vencedor que levou mais de 15 bilhões. Suvou ficou pasmo. É loucura. Kim assentiu. É possível. Mas também tem um lado sombrio. 90% morre, ou fica aleijado. Só uns 10% saem vivos e inteiros. Suvou ficou horrorizado. Tanta gente morre, e ninguém descobre. Kim deu um sorriso cínico. Por isso que é secreto. Assim que você assinar o contrato, a gente cria um álibi de morte pra você. Álibi de morte? Suvou perguntou. Kim explicou. Hospital é o lugar perfeito para forjar uma morte. Desaparecimento, doença falsa, queda fingida, overdose. A gente inventa qualquer coisa. Suvou perguntou. E se eu resolver denunciar tudo isso? A voz de Kim ficou fria como gelo. Você acha que é difícil te pintar como mais um viciado maluco? Quem é que vai acreditar num cara surtado falando de um torneio que oficialmente nem existe? Ele se inclinou para frente. E, aliás, quando você pensar em denunciar a gente, você já vai estar morto no papel. Esse é o charme do nosso sistema hospitalar. Com aquele sorrisinho confiante, Kim recostou na cadeira. Olha, a escolha é sua. Quer participar ou não? Decide. E perguntou. Vai assinar agora, ou quer uns dias para pensar? Geral costuma demorar, ele completou. Mas Suvou nem piscou. O olhar era sério, firme. Não preciso de nenhum dia. Já decidi. Só garanta que vai cumprir o que prometeu. O sorriso de Kim ficou ainda maior, um ar de vitória no rosto. Mas nesse exato momento, Suvou sentiu uma picada no pescoço. Uma enfermeira tinha aparecido do nada e injetado algo nele. Suvou tentou resistir, apavorado.
O que vocês estão fazendo? Kim olhou bem nos olhos dele e disse: Relaxa, Sunwoo. É só anestesia. A gente precisa te levar para a arena. E lembra, a cirurgia do seu pai, a segurança dos seus pais. Tudo depende de você continuar no torneio. Então vence e resolve tua vida. E foi assim que Sunwoo apagou. Minutos depois, começou a recobrar a consciência. A mente estava em branco. Ele jurava que podia estar morto. Nada fazia sentido, nem o lugar, nem as pessoas ao redor, nem a maca em que estava sendo levado. Onde eu tô? Sunwoo conseguiu perguntar. O cara empurrando a maca respondeu seco: Cala a boca. Você vai saber logo. Um arrepio percorreu a espinha de Sunwoo. Enquanto isso, do outro lado, no escritório do grupo Ozan, o vice-chefe Shayanvo, ou melhor, Yanvo, como vamos chamá-lo agora, estava relaxando em sua mesa. Kim tinha acabado de chegar e o atualizava sobre Sunwoo. Yanvo perguntou com desdém: Você tá falando sério? Vai usar um moleque do ensino médio como nosso lutador representante? Mesmo que ele tenha vencido o urso negro, isso é ridículo. Kim, calmo, ajustou os óculos e disse: Claro, vice-presidente. Parece loucura, mas essa é a ideia. Quanto mais louco parecer, melhor. Kim explicou: Se quisermos fisgar o vice-presidente, o cara viciado no Fighting World, nessa aposta, precisamos fazer ele nos subestimar. Yanvo ficou intrigado. Tá dizendo que esse garoto consegue vencer o nosso Yunin? Kim assentiu. Analisamos o corpo dele. Sobreviver à técnica destruidora do urso negro foi um milagre. Enquanto isso, dentro do Fighting World, os olhos de Sunwoo começaram a se abrir. A visão ainda embaçada, a cabeça toda bagunçada. Não fazia ideia de onde estava, ou quem era o cara prestes a pisar nele. Nesse instante, um segurança gritou: Afasta ou a gente atira. O sujeito recuou. Sunwoo ainda estava no chão, cercado por drones zumbindo ao redor. Um deles se aproximou e anunciou: Consciência do participante confirmada. Sunwoo ficou chocado. Que roupa é essa? Pera, isso é o uniforme da escola. Mas, eu nem vesti isso. De repente, uma voz soou no alto-falante da arena. Primeira rodada, começando agora. A voz robótica do drone ecoou pelo lugar. Bem-vindos à rodada de teste de doping. O coração de todo mundo disparou. Essa rodada ia decidir quem entraria de verdade na arena principal. Agora, o destino de todos dependia de uma única injeção, uma bênção de poder para uns, uma sentença de morte para outros. Que comecem as seleções. Cada participante receberia uma injeção aleatória, cada uma aumentando um atributo físico específico. Enquanto isso, os VIPs que assistiam à transmissão recebiam o aviso: apostas abertas. Cada lutador tinha seu próprio kit de doping. O cara à frente pegou a arma de injeção animado e se aplicou. Sunwoo murmurou para si mesmo: Já quebrei a promessa que fiz para os meus pais, de nunca lutar e só terminar a escola. Mas não vou quebrar a última promessa, nada de drogas. Mas a realidade bateu forte. Logo à frente, o cara que tinha se dopado começou a tossir sangue, tremer, e então o corpo dele começou a mudar. Os olhos de Sunwoo se arregalaram. Que porra é essa? O sujeito, de repente, saltou numa velocidade insana, mirando um chute no rosto de Sunwoo. Mas Sunwoo, por instinto, abaixou a cabeça, e o cara se espatifou direto na parede, quebrando tudo. A mente de Sunwoo estava a mil. Esse cara era só pele e osso um segundo atrás. De onde vieram esses músculos? O drone anunciou: Lutador teve força aprimorada com sucesso. O cara começou a rir como um louco, empolgado por ter tirado a sorte grande com o doping. Gritou: Se eu saísse daqui agora, esmagava todo mundo que me chamava de fracote. E então olhou para Sunwoo. Agora, como é que eu vou esmagar esse insetinho? Tem que ser divertido. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Sunwoo acertou um soco rápido na cara dele. O cara cambaleou, surpreso. Não se machucou. Ficou puto. Pra ele, aquilo foi provocação, igual seus amigos costumavam fazer. Mas Sunwoo não tava nem aí pra esse drama. Ele só tava analisando. O soco foi só pra testar o tempo de reação do cara. Ele é forte, beleza, mas ainda não tá reagindo mais rápido, pensou. Se eu for fechando a distância devagar e achar uma brecha, talvez tenha uma chance. Mas antes que pudesse agir, o cara avançou a toda velocidade e pá! Meteu um soco na cabeça de Sunwoo. Foi aí que Sunwoo percebeu: não tem como eu vencer esse monstro de frente.
Talvez se eu mirar no rosto, consiga uma brecha, pensou. Tentou se equilibrar no ar. Mas bam, o cara enfiou outro soco, fazendo Sun Wo sangrar. Mal teve tempo de respirar antes que o sujeito agarrasse suas pernas e o esmagasse contra o chão. Não preciso ler seus movimentos, o cara disse. Só força bruta já dá conta. Sun Wo estava indefeso. Um ser humano normal já teria morrido com esse trauma. Mas ele tinha uma arma secreta, o poder dos ossos. O cara, rindo como um maníaco, gritou. É incrível o quanto eu consigo esmagar você. Vamos ver até onde um corpo humano aguenta. Saltou alto e berrou no ar. Tragam todo mundo que zombava de mim. Porque agora eu sou o rei. Bang! Caiu com tudo no peito de Sun Wo. O melhor de esmagar alguém. Ouvir as costelas estalando, disse com um sorriso sinistro. Horas antes, no escritório do vice-chefe Yanvo, Kim explicou que, depois que Sun Wo sobreviveu ao ataque destruidor do urso negro, eles examinaram seu corpo. E o que descobriram era inacreditável. A densidade óssea de Sun Wo era 5 vezes maior que a de um ser humano comum. Basicamente, os ossos dele nem eram mais de gente. Ataques normais mal faziam efeito. De volta à luta. Quando o cara tentou pisar em Sun Wo de novo, Sun Wo agarrou a perna dele e escapou com a habilidade do golpe. O sujeito tentou agarrar a perna de novo, mas Sun Wo mudou de posição rápido e se afastou. O cara ficou confuso. Como é que ele tá sobrevivendo sem doping? Mas não recuou, achando que talvez o efeito ainda não tivesse batido por completo. Sun Wo percebeu. O monstro tá ficando mais lento. A estamina dele não aumentou. Se eu continuar desviando e focar no rosto, talvez tenha uma chance real agora. Foco na velocidade, não na força, decidiu. Sun Wo avançou. O cara sorriu, achando que Sun Wo estava indo no impulso. Levantou a mão para um golpe fatal. Mas Sun Wo desviou com perfeição e bam, mandou um jab de esquerda no rosto. O cara tentou contra-atacar com um gancho de esquerda. Mas Sun Wo desviou de novo e bam, cravou um jab de direita. O cara cambaleou, desequilibrado. Sun Wo não deu trégua. Começou a descarregar vários jabs sem parar, acertando até o sujeito quase desmaiar. Sun Wo viu a abertura perfeita. Hora de acabar com isso com um golpe só. Mas, bem na hora que ele avançou pro ataque final, o cara agarrou suas mãos e deu um sorriso torto. Finalmente te peguei. Você tava tão empolgado que nem percebeu que eu deixei você me bater. Mas Sun Wo, calmo como sempre, respondeu. E você acha mesmo que eu deixei você me agarrar por acaso? Ele se inclinou e perguntou. Sabe por que cangurus seguram o braço do oponente antes de dar um golpe pesado? Bang! Sun Wo fez um movimento acrobático insano e acertou um chute poderoso bem na cara do cara, jogando ele direto no chão com tudo. O cara simplesmente não entendeu o que tinha acabado de acontecer. O corpo dele nem se mexia mais. Furioso, ele gritou. Droga! Por que meu corpo tá assim? Tô perdendo pra um cara que nem se dopou. Ele olhou para a pistola de doping e decidiu. Precisava de outra dose. Talvez a primeira não tenha sido suficiente. Mas Sun Wo viu ele esticando a mão e na hora entendeu que precisava impedir. Porque aquela dose era, na verdade, destinada ao próprio Sun Wo. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o cara já tinha se injetado de novo. O drone anunciou de imediato. Doping de resistência aplicado com sucesso. E no mesmo instante, o cara lançou Sun Wo no ar com uma investida brutal, fazendo ele cuspir sangue. Mas não parou por aí. Tomado pela fúria, o cara agarrou Sun Wo e o esmagou contra o chão. O drone voou para verificar se Sun Wo ainda estava vivo, mas o sujeito empurrou o aparelho longe. Para ele, a luta ainda não tinha terminado. Ele agarrou Sun Wo pelo pescoço e disse: Tem uma coisa que eu sempre quis fazer. Agora sim, isso é real. Esmagar vermes como você cortando o ar deles. Isso sim dá prazer. Sun Wo estava prestes a apagar, quando, de repente, o cara desabou. Morto. O drone anunciou. Jogo encerrado. Causa: morte do jogador. Yanvo, que assistia a tudo, ficou completamente chocado. Tipo, o que foi isso? Kim, ajeitando os óculos, explicou. O cara morreu por overdose de doping. Quando você mistura dois tipos diferentes, a taxa de sobrevivência cai para menos de 0,5%. Ele já tinha tomado de força, e ainda meteu o de resistência por cima. Era questão de tempo. Yanvo riu. Bom, tenho que admitir, você teve sorte, Sun Wo. Seu oponente basicamente se matou. Kim completou. Talvez sorte, mas não só isso.
O corpo do Sunvoo é anormalmente resistente. Yanvo comentou. Nada de anormal. Esse garoto simplesmente não quebra fácil. Mas ele sabe que existem monstros ainda maiores por aí, né? Kim falou, mais sério. Sunvoo é diferente. O doping pode turbinar músculos, órgãos, hormônios, tudo. Mas tem uma coisa que ele não consegue melhorar: ossos. E os ossos do Sunvoo são especiais. É por isso que ele é fora do comum. Yanvo deu um sorriso de canto. Beleza. Tô curioso para ver o quão especial ele realmente é quando for a minha vez de entrar no ringue. Depois perguntou pro Kim. E agora? Kim ajeitou os óculos de novo e respondeu. O Sunvoo passou na rodada de teste de doping. Agora ele vai receber tratamento de emergência. E depois, vai ser jogado na próxima fase, contra os sobreviventes que já desenvolveram habilidades insanas. Um pouco depois, na sala de tratamento do Fighting World, Sunvoo estava sentado, visivelmente abalado. Na cabeça dele, só passava uma coisa. Aquele cara morreu, por minha causa. Mas ele balançou a cabeça, afastando aquele pensamento fraco. Eu também quase morri. Eu nem queria matar ele. Daqui pra frente, preciso fazer tudo o que for preciso. Só eu posso salvar a mamãe e o papai. Nessa hora, um drone flutuou até ele e anunciou. Todos os jogadores aprovados dirijam-se ao lobby dos mortos. Um atendente se aproximou e disse. Um guia vai explicar tudo agora. Fique com ele e tudo vai correr bem. Mas nada de gracinha. Todos os guias estão armados com armas letais. O drone designado começou a guiar Sunvoo até o lobby. Enquanto andava, Sunvoo pensava. Esse lugar parece uma caverna subterrânea ou um laboratório secreto. Não tem saída nenhuma. Se ao menos eu pudesse falar com a mamãe. Só uma vez. Mas decidiu. Preciso sobreviver. A qualquer custo. Pelo menos prometeram que, enquanto ele continuar lutando, os pais ficariam em segurança. Ainda assim, ele pensou. As lutas aqui não têm nada a ver com o mundo lá fora. Lá fora, me chamavam de monstro. Mas aqui, até os marginais têm corpo de mutante. Finalmente, o guia disse. Chegamos ao lobby dos jogadores. A porta se abriu e Sunvoo entrou. Um anúncio ecoou. Todos os jogadores entraram no lobby. O jogo vai começar agora. 124 participantes. Por favor, reúnam-se em frente ao monitor para instruções. Sunvoo murmurou. Caramba, esses caras parecem ainda mais perigosos que os da primeira rodada. Ele decidiu ficar na dele até as lutas começarem de verdade. Mas bem nessa hora, um cara se aproximou e disse. Ei, colegial, como você chegou até aqui? Hein? Se importa se eu brincar um pouco com você? Sunvoo xingou mentalmente. Droga, esse uniforme escolar tá me tornando um alvo fácil demais. Anda logo com essa maldita introdução. Dois outros caras começaram a rir. Um parecia um palhaço, o outro um caranguejo. O palhaço falou. Ouvi dizer que esse colegial passou porque o oponente dele morreu de overdose. O cara caranguejo respondeu. Então, ele nem chegou a se dopar. O palhaço completou. Cara, trazer ele aqui com uniforme de escola. Os ricaços estão mesmo querendo um show de vergonha alheia. O caranguejo disse. Vamos nos divertir com ele. Mas, de repente, o palhaço ficou pálido e falou em pânico. Cala a boca. Abaixa a cabeça. Alguém muito pior já tá de olho nele. Na mesma hora, alguém atrás de Sunvoo disse. Quando alguém pergunta se você quer brincar, o certo é responder. O cara botou a mão na cabeça de Sunvoo e falou. Se não responder, eu te mato. Sunvoo pensou. Se eu quiser sobreviver no meio desses lunáticos, vou ter que ser mais insano do que todos eles. Justo quando Sunvoo estava prestes a girar e atacar o cara, foi pego por uma surpresa absurda. Um cara apareceu do nada e barrou o Brutamontes. Disse com calma. Relaxa, cara. O grandalhão ficou puto e agarrou o pulso dele com força, mas o cara nem se mexeu. Falou tranquilo. Larga o garoto. Ele é só um estudante. E então puxou o braço com força, se soltando fácil. O Brutamontes resmungou. O maneta dopado acha que pode me parar, por causa desse fracote. Sunvoo estava fervendo por dentro, mas decidiu deixar pra lá. Não valia a pena se machucar à toa. Só que agora, o grandão já tinha decidido, ia matar o cara ali mesmo. Sunvoo não era de ficar assistindo alguém ser esmagado, mas aí veio o choque de verdade. Um tiro disparado por um drone, e o Brutamontes caiu no chão na hora. O drone anunciou.
O briefing vai começar. Qualquer agressão fora do horário marcado resultará em execução imediata. Sun Voo pensou: caramba, nem avisam antes. Como alguém sobrevive aqui? Logo depois, apareceu um homem mascarado na tela, todo animado, e anunciou: para todos os candidatos a Kran que passaram no teste de doping. Até agora, só sobreviver bastava. Ninguém foi eliminado, mas a partir de agora, cada rodada terá eliminação. E ser eliminado significa nunca mais conseguir lutar. E continuou: mas calma, vocês estão aqui por um motivo. Um prêmio de 10 bilhões de won. A galera pirou. Sun Voo pensou: se eu ganhar isso, minha família finalmente vai viver como gente de verdade. E decidiu: não importa o que eu tenha que fazer, eu vou vencer. Mas aí o cara completou: infelizmente, só uma pessoa leva o prêmio. Mas não fiquem tão chateados. Quem chegar entre os 16 melhores e sobreviver também leva 5% das apostas dos VIPs que forem feitas em cima deles. Agora o clima esquentou ainda mais. Os fracos começaram a dizer: vamos ganhar o prêmio e as apostas também. Foram informados que cada jogador terá seu próprio canal de transmissão. Um guia pessoal e uma câmera serão designados. Os VIPs vão assistir e apostar em quem acharem que vai ganhar. Quanto mais atenção você chamar, mais dinheiro pode ganhar. Depois, anunciaram que os jogadores ficariam em quartos de 5 pessoas até o fim do jogo. Eles podiam escolher os colegas de quarto livremente. E qualquer dúvida, era só falar com o guia. O palhaço comentou com o cara caranguejo: para atrair os VIPs, tem que andar com os fortes e fazer cena. Caranguejo riu: se eu dividir quarto com aquele estudantezinho, não vou ganhar um centavo. Sun Voo pensou: putz, até arranjar quarto vai ser complicado. Nesse momento, o mesmo cara que salvou ele antes disse: relaxa, eu vou garantir que nada aconteça com você antes da luta oficial. Sun Voo não falou muito, mas reparou que a mão do cara ainda tremia por causa da força do Brutamontes. Enquanto pensava nisso, alguém passou por ele. Sun Voo reconheceu de algum lugar, talvez alguém famoso. Esse cara disse: parece que tem um quarto sem concorrência. Bora ver. Sun Voo ficou desconfiado. Por que ele quer dividir quarto comigo depois de se machucar por minha causa? Sendo que todo mundo tá me evitando. Mas logo pensou: perigo tem em todo canto mesmo, então tanto faz. E decidiu ir junto. Vendo eles juntos, o palhaço comentou: mano, que grupo desastroso. O caranguejo previu: a audiência deles vai ser a menor. O palhaço deu risada: é por isso que escolhi o quarto do lado dos populares. Estar no mesmo quarto é arriscado, mas ficar ao lado ainda garante tempo de tela. Caranguejo concordou: ficar perto dos fortões que chamam a atenção dos VIPs é jogo certo. Do outro lado, 3 brutamontes musculosos estavam de boa, super intimidadoras. De repente, um cara loiro entrou, fechou a porta, foi direto até os grandões e falou: curti esse espaço de vocês. Se incomodam de abrir um pouco. Um dos grandões se levantou e disse: a câmera nem tá ligada ainda, e você já tá fechando porta. Tá pedindo pra morrer. Atacou com o braço esquerdo, mas o loiro só usou 2 dedos, pá, e acertou o ponto fraco do pescoço do cara. O Brutamontes caiu na hora, pescoço torto. Os outros 2 ficaram paralisados. O loiro perguntou: mais alguém quer me dar as boas-vindas? Silêncio total. Ele disse: boa, ficar quieto é a melhor escolha. Porque quem eu realmente quero cumprimentar ainda nem chegou. O nome dele era Ermin, 19 anos. Mas para facilitar, vamos chamar de MSU. Algumas horas depois, dentro de um carro na ponte, Kim falou para Yanvo: tenho uma informação. O primeiro vice-presidente se juntou de novo com Troy Machun, o campeão do último torneio. Yanvo, frustrado, respondeu: sabia, óbvio que iam escolher ele. O cara é imbatível. Diferente de mim, que só tenho um colegial como reforço. Kim respondeu tranquilo: se o Sun Voo chegar no top 16, vai ter direito à segunda rodada de doping. E com o corpo dele, que já é 10 vezes mais forte que o de um humano comum, depois do doping, pode virar um monstro recordista. Yanvo ficou um pouco preocupado. Mas como a gente vai manter ele do nosso lado se os outros VIPs com certeza vão tentar puxar ele para eles? Kim respondeu com confiança: não se preocupa com isso agora. As 5 pessoas no quarto dele tiveram a menor audiência durante a rodada de doping. De volta ao setor de lutas, Sun Voo entrou no novo quarto junto com o cara que tinha salvado ele antes.
O homem falou num tom meio apreensivo. Chamar a atenção dos VIPs aqui não vai ser fácil. O público se atrai naturalmente pelos que têm chance real de vencer. Já tinha gente dentro do quarto. Uma era Amanda Grock, 23 anos, lutadora de capoeira jiu-jitsu. Outro era o competidor mais novo, Kim Min, também com 23 anos, um boxeador. E tinha o Mina, 28 anos. Solvou e o cara viram o Mina literalmente tentando encostar o cotovelo com a língua. As câmeras estavam por toda parte, gravando tudo. O homem disse pro Solvou: "Parece que os guias já começaram a filmar. Precisamos chamar a atenção dos VIPs para as apostas." Aí ele fez uma parada de mão, equilibrando o corpo inteiro com um braço só, num acrobático insano. Solvou pensou: "Ok, nem é tão impressionante assim." Mas aí a Amanda levantou, colocou um dedo só no chão e levantou o corpo inteiro com ele. Solvou ficou em choque. Como alguém consegue levantar o corpo inteiro com um único dedo? E ainda por cima, sem tomar impulso. Amanda e o outro cara começaram a competir para ver quem fazia mais rápido. Enquanto isso, Kim Minho, o lutador mais jovem, soltou: "Ficar mostrando força é coisa de idiota." E começou a correr para frente e para trás na maior velocidade. Do outro lado, Mina finalmente conseguiu encostar o cotovelo com a língua. Todo mundo estava ali, exibindo seus talentos, tentando chamar a atenção do público. Solvou ficou parado, todo confuso. O que tá acontecendo aqui? Até que é legal de ver, mas eu tô me sentindo um idiota só parado aqui. De repente, surgiu um aviso na tela. A chave do torneio estava definida. Todo mundo ficou chocado com quem seria seu primeiro oponente. E o de Solvou: "Kai." Cena corta pro grupo hoje, onde Yanvo pergunta pra Kim: "O Kai é mesmo tão perigoso assim?" Kim respondeu: "O Kai nunca perdeu uma luta sequer em toda a carreira dele no Letei." Yanvo, sem entender, perguntou: "Letei? Que porra é essa?" Kim explicou: "É uma arte marcial birmanesa, parecida com Muay Thai, mas muito mais brutal. Sem luva, cabeçada liberada, até bater com a testa direto na cara do oponente é jogo limpo. Mortal mesmo. Na real, até atacar a nuca e a espinha, que é proibido em qualquer outra luta, no Letei é permitido." Basicamente, o Kai tem a experiência mais próxima de combate real que qualquer um nesse torneio. Mesmo depois da carreira profissional, ele não parou. Continuou lutando no submundo contra os piores dos piores. Foi assim que uma organização acabou recrutando ele. Yanvo então perguntou, preocupado: "O Solvou tem alguma chance contra esse cara?" Kim, intrigado, respondeu: "Sinceramente, não sei. Até agora, o Solvou só enfrentou cobradores de dívida e aquele urso negro. Nenhum deles tinha treinamento de verdade." Cena volta pro quarto com os 5 competidores. Solvou se levanta da cama caixote, aliviado. "Quanto tempo eu dormi, hein?" Mas aí percebeu algo. O corpo dele estava bem mais leve. Mas não era só leve, era igual àquela vez, depois da luta com o urso negro. Como se ele tivesse ficado mais forte. O homem que salvou ele também acordou e disse: "Não se assusta. Quando os músculos são levados ao limite e se recuperam sem danos permanentes, eles voltam naturalmente mais fortes." E completou: "Pelo visto, você nunca tinha ido tão longe antes." Solvou pensou, espantado: "É verdade. Naquela luta contra o urso negro, eu fui até o limite, mas nem percebi como continuei lutando." O homem continuou: "E não são só os músculos. Sua recuperação é absurda. Vai ver, você foi afetado por algum tipo de doping regenerativo sem saber." Solvou então perguntou sério: "Tava pensando nisso desde ontem. Por que você arriscou sua vida por mim? Por que se meter e se machucar daquele jeito?" O homem, com o rosto meio pálido, respondeu: "Você me lembra o meu filho. Se eu tivesse sido um pai melhor, talvez ele não tivesse caído nas garras dos agiotas. Tô aqui para pagar essa dívida." Havia culpa no olhar dele. Ele disse: "Quando te vi ali, sozinho, não consegui evitar. Vi o filho que eu abandonei e destruí. Eu simplesmente não consegui ficar parado outra vez." Solvou olhou nos olhos dele e disse com firmeza: "Não desperdiça sua vida comigo. Fica vivo. Cuida do seu filho de verdade. Se você morrer aqui, nada disso vai valer de nada." O homem se emocionou com as palavras de Solvou, mas ainda disse: "Não me importo. Vou continuar te ajudando, aconteça o que acontecer." Enquanto eles conversavam, Mina gritou, revoltado: "Caralho,
Eu sou o cara que consegue encostar o cotovelo com a língua. Por que diabos eu não tô na arena principal? O homem falou para Sun Wo. Ouvi dizer que os jogadores com mais audiência vão para a arena principal. O resto luta na arena do doping. Mas aí vem o choque. Estar na arena principal significava enfrentar os monstros mais populares do torneio. Sun Wo viu isso como uma baita oportunidade. Perfeito! Assim todos os VIPs vão prestar atenção no nosso quarto de uma vez, pensou. O homem ficou em choque. Você ficou maluco. Foi aí que, do nada, o Mena apareceu bem na frente de Sun Wo com uma cara bizarra, séria e sombria. Sun Wo até se assustou. Menan disse: a arena principal não é só sobre chamar a atenção. É lá que a Solar Vive aparece, os caras que realmente mandam no mundo. Cena muda. Agora é de noite. Fora de uma casa escondida no meio do mato, 3 carros estão parados com os faróis acesos. Lá dentro, Kim e Yanvo estão perto de uma fogueira. Yanvo diz: cara, achei que a gente estava indo para a arena. Que lugar largado é esse? Kim respondeu com calma: a localização exata da área de combate é super secreta. Só os organizadores sabem. Por isso que devem ter mandado a gente para um canto isolado assim. Foi aí que perceberam. Tinha outra pessoa conectada no canal do Sun Wo, além deles. Yanvo ficou tenso. Pera, estão espionando a gente. Na mesma hora, uma voz veio do telhado. Parece que houve um mal-entendido. Era uma garota. Ela se apresentou como Shanjia, 19 anos, a filha mais nova do grupo hoje. Na maior casualidade, falou: só tô interessada no Sun Wo. Só isso. Não tô stalkeando vocês nem nada. O sangue de Yanvo ferveu. Sério? Você me chutou da empresa faz dias e agora tá seguindo a gente igual rato. Kim tentou aliviar. Parece que a senhorita criou um certo interesse especial pelo chefe. E, pra ser sincero, acho que tem umas segundas intenções aí. Yanvo respondeu com frieza: se você tá tramando alguma coisa, é melhor parar agora. Seja lá o que você tá pensando, não vai dar certo. Antes que a situação piorasse, um drone e um carro chegaram na frente deles. Vieram buscar e levar direto para a arena principal da área de combate. O drone anunciou que levaria todos até a arena, o que deixava claro que a próxima fase do que quer que estivesse acontecendo estava prestes a começar. Enquanto isso, uma voz misteriosa disse à garota para tirar a venda dos olhos. Assim que ela fez isso, viu um quarto enorme e luxuoso conectado a uma janela gigante. No começo, ela não fazia ideia do que estava rolando ali. Mas quando olhou pela janela, ela viu uma arena onde as pessoas já estavam lutando. Então, um segurança careca se aproximou dela e explicou: o que você está vendo lá embaixo é a arena principal. E em algum dos 16 camarotes VIP, o verdadeiro dono dessa arena está sentado, assistindo tudo. A garota sorriu de lado e disse: finalmente chegamos ao parquinho do meu irmão. Kim também estava lá. Ele explicou que assim que a luta atual acabasse, Sun Wo entraria oficialmente no torneio e sua luta começaria. Nesse momento, um garotinho derrotou um cara quase 10 vezes maior que ele na arena. Kim viu aquilo e pensou na hora: caramba, esse moleque é um monstro. Ele rapidamente avisou o gerente: aquele ali é o Amin, tem a mesma idade do Sun Wo. O gerente ficou pasmo: tem outro colegial aqui. Kim checou seu tablet e disse: o Amin largou a escola recentemente. Então, tecnicamente, não é mais estudante. Mas o mais estranho é que ele estudava na mesma escola do Sun Wo. Nesse instante, um drone guia voou até Amin e outro lutador, anunciando: a luta entre o quarto 9 e o quarto 20 terminou com a vitória de Amin. A próxima será entre o quarto 10 e o quarto 28. Assim que o anúncio saiu, todos os lutadores começaram a sair de seus quartos. Sun Wo e o velho também saíram e perceberam na hora. Essa rodada parecia ainda mais insana que a anterior. A primeira luta era domingo. Todo mundo esperava sua vez com calma. Assim que a luta terminava, os lutadores tinham que sair do palco imediatamente. O velho sabia que o Minho não era do tipo que se desesperava fácil. Mas de repente, algo veio voando em direção ao Sun Wo numa velocidade absurda. Ele ficou em choque, mas quando olhou melhor, era só uma pedra. Uma pedrinha, arremessada numa velocidade insana. Minho, que não era um garoto comum, percebeu logo de cara que aquilo não tinha sido um arremesso aleatório. Foi o Amin que jogou. E só poucos conseguiriam perceber algo se movendo tão rápido, mas o Minho sacou na hora. Aí o Amin se aproximou do Minho, super casual, e perguntou: ei, todos os alunos do seu time são metidos assim?
Ouvindo isso, Minho ficou meio confuso e respondeu: Não sei muito bem como eles são, para falar a verdade. Mas antes que pudesse terminar, o homem perdeu a compostura de repente. Não, isso que você tá dizendo é impossível. Na hora que sentiu a sede de sangue absurda do homem, Minho entrou direto numa postura defensiva. Sovô e o velho não entenderam nada. Estavam completamente perdidos com o comportamento do homem. Amanda explicou pro velho: O Minho tem os sentidos muito aguçados. Ele consegue captar até as intenções mais sutis de ataque do oponente. Minho levou um baita susto quando abriu os olhos e viu a mim apenas se afastando. Ele não conseguia entender. Como que meus sentidos ficaram tão sobrecarregados, a ponto de eu achar que estava sendo atacado? Mas o Minho tinha certeza. Pouco antes, o homem realmente ia atacá-lo com a intenção de matar. Só que recuou no último segundo. Antes que mais alguém percebesse algo estranho, o verdadeiro oponente do Minho o chamou. Cena corta, e vemos o presidente de um grande hotel assistindo à luta. Ele pergunta ao mordomo: Qual o nome do oponente daquele garoto? O mordomo responde: O nome dele é Peace. E para ser sincero, não importa quão boas sejam as técnicas do adversário, o Peace é um wrestler sólido. Se ele pega o ritmo, acaba com o cara em segundos. Ele domina o oponente antes mesmo da pessoa entender o que aconteceu. Ele explicou que os wrestlers sempre dominaram o topo do MMA porque a luta agarrada dá a base mais forte numa briga. Mesmo se o outro vier só no soco, um wrestler consegue segurar e controlar. O adversário mais difícil não é só o que bate, é o que joga o corpo inteiro em cada movimento. Ou seja, se você é wrestler e é bom, não tem muito o que temer. Minho estava sendo comparado fisicamente ao Peace. Assim que Minho entrou na guarda do boxe, Peace riu e falou: O que é isso? Um cosplay de boxeador. Para ele, parecia que Minho nunca tinha lutado sem luvas, e, sinceramente, era uma baita desvantagem enfrentar alguém como Peace logo de cara. Mas antes que Peace pudesse rir ainda mais, Minho lançou um soco numa velocidade absurda, acertando o olho de Peace tão forte que talvez ele nunca mais enxergue por ali. Peace gritou de dor, em puro pânico, enquanto Minho permanecia calmo. Com um único golpe, Peace ficou seriamente ferido e não conseguia mais se concentrar direito. Ele mal conseguia acompanhar os movimentos do Minho, ainda mais porque ele atacava justamente pelo lado do olho danificado. O pequeno e super veloz Minho virou praticamente inalcançável pro Peace, que era muito maior. De repente, Minho acertou um uppercut de esquerda brutal, seguido de um direto de direita na cara, e bateu tão forte que danificou o crânio do Peace. Mesmo assim, ele não caiu, mas o Minho continuava atacando de todos os lados, cada golpe causando um estrago absurdo. Os golpes estavam tão brutais que o segundo olho do Peace também começou a dar problema. Chegou num ponto em que o cara grandão já não conseguia mais acompanhar os movimentos do Minho. O velho ficou chocado assistindo aquilo, um colegial quase nocauteando o adversário com poucos socos. Mas a Amanda reparou numa coisa: o Peace estava começando a agarrar os punhos do Minho, tentando bloquear. A cena volta pro palco. Vemos Peace quase acertar um golpe no Minho, mas ele recua no instante seguinte, mantendo a distância. Até o Minho ficou confuso. Tipo, por que tô me sentindo em perigo agora, se até agora eu tava dominando? O próprio Peace não entendia como tava conseguindo bloquear aqueles ataques absurdos. Mas aí caiu a ficha. Quando um dos olhos dele começou a enxergar um pouco melhor, o instinto de sobrevivência ativou no máximo. A intensidade da luta selvagem acordou o corpo inteiro dele. Era como se o Peace tivesse entrado na segunda fase de uma boss fight. Ele fechou os olhos, e nesse momento, nem o Minho entendia direito o que estava rolando. Mas ele sabia de uma coisa: agora precisava ficar mais alerta do que nunca, porque as coisas já não estavam tão a seu favor assim. Peace, de olhos fechados, pegou o próximo soco de Minho. Todo mundo que estava na sala VIP do presidente ficou em choque assistindo aquilo. Minho, de repente, sentiu uma onda de perigo. Ele sabia que, se não desviasse para a esquerda naquele exato momento, ele ia morrer. Sem dúvida. De algum jeito, Minho conseguiu desviar do próximo ataque do Peace, achando que tinha escapado. Mas do nada, veio um ataque com as duas mãos, agarrou ele e o jogou com tudo no chão. Antes mesmo de cair por completo, Peace agarrou Minho de novo e aplicou um body slam reverso. O velho que assistia ficou paralisado com o resultado. Enquanto isso, o presidente sorria de orelha a orelha, mesmo sem entender como o Peace tinha ficado ainda mais forte depois de perder um olho. O mordomo explicou que talvez fosse por causa da injeção. Quando o Peace perdeu a visão, os outros sentidos dele ficaram em estado máximo de alerta.
A cena volta um pouco no tempo. Minho estava sendo brutalmente espancado, enquanto Pis sorria feito um demônio, agradecendo Minho por ter destruído um dos seus olhos. Porque isso ajudou ele a liberar por completo os novos poderes. Mas de repente, Minho deu outro soco. Ele ainda não tinha desistido. O soco foi tão forte que mandou o Pis voando vários metros para trás. E aí vem a revelação. Minho tinha estourado o outro olho do Pis também, como se fosse um balão. O presidente ficou em choque profundo. Mentalmente já via todo o dinheiro dele indo pro ralo. O velho pensou, talvez Minho ainda esteja bem, mesmo depois de tudo isso. Mas sinceramente, ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Só estava feliz porque a situação virou. Enquanto isso, o mordomo informou o presidente que, no momento em que Minho acertou o soco no Pis, ele estava inconsciente. Ouvir isso abalou ainda mais o presidente, porque ele via Minho levantando o punho, como se estivesse comemorando a vitória. Mas Amanda sabia da verdade. Minho precisava recobrar a consciência rápido, antes que Pis, usando os sentidos aprimorados, o encontrasse e finalizasse, mesmo sem os olhos. Corte para. Pis acorda. Minho ainda está inconsciente. Pis, cego dos dois olhos, não conseguia enxergar absolutamente nada. Mas surpreendentemente, isso não virou uma fraqueza, virou uma vantagem. Os sentidos dele estavam evoluindo a cada segundo. Ele conseguia até sentir o chão com o olfato, perceber partículas de poeira na respiração do oponente e detectar qualquer mínima variação na pressão do ar com a própria pele. Era como se conseguisse ver até suas costas sem precisar virar. No início, ele achava que a injeção não era tão potente, já que não era uma droga de poder propriamente dita. Mas agora percebia o quão insana ela era. Os poderes dele estavam aumentando a cada segundo. Pis ria como um louco, enquanto todos assistiam em estado de choque. Ele finalmente decidiu que, como foi graças ao Minho que ele obteve essa força, ele ia deixar o garoto descansar em paz. E então saltou para atacar. Enquanto isso, Minho ainda estava inconsciente. O corpo dele não estava pronto para ouvir o que Pis tinha para dizer. Mas então ele se lembrou do irmão inocente, morto injustamente. Lembrou do momento em que foi arrastado para a arena de luta subterrânea, enquanto procurava armas. Aquela memória foi tão intensa que os olhos de Minho se abriram, e o corpo dele voltou a funcionar. Assim que abriu os olhos, viu que Pis estava prestes a acertá-lo com uma cotovelada. Mas algo parecia estranho. A velocidade do Pis parecia a de uma tartaruga. Minho agora percebia que não era o Pis que estava lento, era ele que tinha ficado absurdamente rápido. O ataque do Pis foi tão forte que rachou o chão, mas Minho já não estava mais ali. O velho também ficou em choque com o que tinha acabado de acontecer. Pis viu Minho, e Minho agradeceu por tê-lo feito perceber seus próprios sentidos ampliados. Depois de um breve descanso, Minho tinha se recuperado bastante, e agora Pis entendia. Esse garoto pequeno não era brincadeira. Minho estava mais rápido do que antes. Ele se posicionou novamente e provocou Pis para vir atrás dele. Agora, ele estava de volta ao básico e deu o primeiro passo. Pis imediatamente percebeu que um grande ataque estava vindo. A luta entre eles recomeçou, e de algum jeito, Pis bloqueou o soco no exato momento. Mas Minho estava cheio de confiança. Ele sabia que bloquear um soco podia ser coincidência, mas o segundo com certeza ia acertar. Só que aí, outro ataque falhou, e Minho percebeu que precisava ir além. Os sentidos do Pis estavam tão aguçados que Minho não conseguia acertar nenhum golpe. Ele não conseguia entender como um cara tão pesado conseguia acompanhar aquela velocidade. Mas Pis pensava consigo mesmo que conseguia sentir o batimento cardíaco de Minho, e que agora não existia mais nenhum ponto cego ao redor dele. Até Minho percebeu que lutar em velocidade normal contra esse oponente era impossível. Então, mesmo sendo um risco gigantesco, ele não tinha outra escolha. Precisava forçar sua velocidade máxima e encarar o Pis. Minho avançou como um raio e sabia que precisava acertar seu golpe especial, o soco reto de luz. Mas assim que ele lançou o soco, Pis agarrou Minho na hora e o jogou com tudo no chão. Quando Minho caiu, o pescoço dele estalou. Pis perguntou, depois de ficar tão poderoso assim, por que você caiu? Minho se levantou na hora, sentindo que o pescoço tinha quebrado, mas estava tudo certo. Pis só sorriu e disse, se você não tivesse caído, eu teria quebrado seus ossos um por um. Enquanto isso, o velho se levantou e percebeu que a velocidade de Minho já não estava funcionando, mas ainda assim eles estavam observando e aprendendo. Se Minho não podia vencê-lo assim, então que tipo de golpe funcionaria contra esse oponente?
Mas aí eles viram Minho se levantando de novo, mesmo sem ter mais energia da dopagem. Mesmo assim, Minho estava tentando manter a velocidade, e o velho ficou verdadeiramente surpreso ao ver isso. E então, o soco de Minho finalmente acertou. Ele deu um soco poderoso bem na cara do Piz. O velho ficou paralisado, assistindo os ataques que vinham a seguir. Minho agora estava desviando do Brutamontes e circulando em volta dele feito maluco, se movendo numa velocidade absurda. O velho não conseguia entender como Minho estava mantendo aquela velocidade mesmo depois que o efeito da dopagem passou. Aí Minho deu outro soco, o segundo direto e seguido, que acertou em cheio o rosto do Piz. Mas o velho ainda não entendia por que Minho estava gastando energia com golpes falsos, já que os ataques diretos estavam funcionando bem. Foi então que Amanda falou de novo. Ela explicou que era justamente por causa dos movimentos falsos que os socos de Minho estavam acertando. Amanda explicou que Minho tinha parado de usar essas fintas quando percebeu que o oponente tinha perdido a visão. E foi aí que o problema começou, porque os sentidos do Piz aumentaram ainda mais nesse ponto. O velho entendeu uns 50% da explicação da Amanda, mas ela não parou por aí. Ela continuou, dizendo que Minho agora estava enganando os sentidos aprimorados do Piz. Se o Piz visse um ataque simples, ele conseguia ler fácil. Mas se vários ataques viessem ao mesmo tempo, seria muito mais difícil bloquear, especialmente para alguém que ainda não tinha experiência com esses novos sentidos. Minho agora estava criando um campo de batalha completamente confuso pro Piz. E mesmo com tudo isso, Amanda teve uma realização chocante. Minho era ainda mais perigoso do que ela tinha imaginado. O assistente apontou para a expressão confiante de Piz, como se dissesse, Piz ainda não perdeu. Na mesma hora, Minho é agarrado e arremessado com tudo no chão. Todo mundo fica em choque total, mas no segundo seguinte, Minho desaparece como poeira no ar. Então, boom! Ele reaparece bem na frente de Piz, tranquilo, parado, encarando direto nos olhos dele. Suvou fica pasmo quando Piz simplesmente desaba, mesmo sem parecer que Minho tenha nem tocado nele. Amanda explica que todos aqueles golpes repetidos que Minho deu na cabeça do Piz bagunçaram o cérebro dele e ferraram com a percepção sensorial, mesmo sendo aprimorado. Com tanta confusão, Piz achou que tinha agarrado Minho, mas na real, nem chegou a encostar nele. Suvou começa a surtar por dentro, se perguntando, será que o Minho é mais forte que eu? Ele não consegue evitar um certo ciúme da habilidade do Minho, ainda mais vendo como os sentidos dele estão afiados, mesmo sem doping nenhum. Aí um drone anuncia, Kim Minho é o vencedor. O velhinho dá um pulo de alegria, todo empolgado, enquanto o ricaço da sala VIP só rende os dentes de raiva. Depois da luta, Minho desaba no chão, completamente exausto. Enquanto isso, na sala VIP, a garota comenta em voz baixa que essa luta nem parece mais coisa de ser humano. É aí que ela se dá conta. Tem um motivo para os velhos VIPs estarem tão obcecados. O guarda dela explica que esse lugar não é só um campo de batalha. É praticamente um paraíso para os ricos, onde eles ganham dinheiro, poder e prazeres insanos que nem existem no mundo real, incluindo violência e coisa ilegal, tudo sem consequência nenhuma. Nessas lutas, é o orgulho deles que está em jogo. A garota finalmente entende que o segundo no comando está realmente obcecado em derrotar o primeiro. O guarda comenta que o vice-diretor escolheu o lutador dele com muito cuidado, e o olheiro dele não é só bom, o cara também sabe demais. A garota admite que agora todo mundo tá com pressa e a competição tá ficando intensa. O guarda diz que a força real vai aparecer nas próximas rodadas. Cena muda. Um personagem informa ao diretor que todos os 16 VIPs já chegaram. O diretor fica satisfeito, esperando que dessa vez consigam uma vitória importante. Aí vem um relatório. O despertar do doping sensorial entrou na segunda fase e os efeitos colaterais caíram 20%. Mesmo assim, a regeneração que eles esperavam ainda não apareceu. Mesmo assim, a equipe se recusa a admitir que o doping falhou. Eles estão confiantes de que os efeitos máximos estão prestes a aparecer. E pela primeira vez, o doping mostrou um novo efeito, algo que talvez indique regeneração. O diretor pergunta, quando o efeito de fortalecimento da pele vai aparecer? A equipe responde, na próxima luta, na arena principal, quando Kai for lutar. Enquanto isso, Sun Wo se prepara para a luta. O velhinho aconselha, se a coisa ficar feia demais, desiste. Mas Sun Wo responde com calma, eu não vou desistir. O velho fica impressionado, vendo como Sun Wo tá calmo e firme, como se medo e nervosismo não afetassem ele nem um pouco. Um drone anuncia, Kang Ho, também conhecido como Kai, está entrando na arena.
Sunwoo observa ele, lembrando de como sempre enfrentou o medo desde pequeno, sobreviveu a situações absurdamente perigosas sem sair arranhado. No começo, ele chorava de medo, mas com o tempo, foi ficando insensível ao perigo. Até os valentões que tentavam assustar ele acabavam ficando com medo das reações frias dele. Hoje, a única coisa que realmente assusta o Sunwoo é a segurança da família. Quando ele vê o Kai, sente na hora que esse adversário é de outro nível. O gerente Yanavu pergunta que tipo de doping o Kai está usando. Kim responde: é a primeira vez que vê o doping de fortalecimento da pele de perto. Ele diz que não é só útil, é perigosíssimo. A pele do Kai é tão resistente e áspera que só um toque leve pode rasgar a pele e os músculos do adversário. Ele é praticamente uma arma ambulante. Kim também nota que vários VIPs estão apostando no Kai, principalmente por causa do treinamento de elite e da pele aprimorada. Yanavu fica confuso, tipo, será que ainda vale apostar no Sunwoo? Kim responde com calma: agora, todas as apostas estão no Kai. Ninguém tá apostando no Sunwoo, só uma pessoa. Ele explica que alguém apostou 1 bilhão de won no Sunwoo mais cedo. Ao ouvir isso, o queixo de Yanavu cai. Cena muda de novo. Um guarda pergunta para Saya: tem certeza da sua decisão? Saya responde: tô confiando no meu instinto. Só dá pra vencer veterano correndo riscos grandes pra ganhar grande. Então um drone anuncia: a luta vai começar. Kai versus Sunwoo. Sunwoo se prepara, cheio de determinação. Mas uma coisa não sai da cabeça dele, porque o Kai não tá fazendo nenhum aquecimento. Sunwoo pergunta: você vai lutar ou só ficar de conversa fiada? Kai responde de boa: eu sou um guerreiro. Não machuco os fracos. Aí ele anda devagar até o Sunwoo e diz: vou te acertar só uma vez, com 10% da minha força. E pá, num piscar de olhos, ele dá um chute tão rápido que o Sunwoo nem consegue reagir. A arena inteira fica em silêncio mortal, totalmente em choque. Yanao congela, achando que a luta já acabou. O velhinho sugere que Sunwoo devia desistir logo, mas Minho repara: Sunwoo não tá gritando de dor. Tem algo estranho ali. A verdade é que Sunwoo percebe que o Kai não estava tentando machucar, só assustar. Minho comenta que o Kai não tá poupando o Sunwoo. Ele tá com vergonha de ter que lutar sério contra um colegial. Kai tem medo que isso estrague a reputação dele, então tá fingindo que a luta é insignificante. Kai então diz pro Sunwoo: você devia ter fingido desmaiar, em vez de mostrar dor. Mas Sunwoo responde na lata: você tem algum golpe de verdade, ou sua única habilidade é falar? Kai fica genuinamente chocado com a resposta. Ele percebe que subestimou o Sunwoo e decide ir com tudo agora. Kai chuta de novo, com força total. Mas Sunwoo bloqueia com a perna. A arena inteira entra em silêncio de novo. Kai tenta socar, mas Sunwoo só inclina a cabeça e desvia, como se fosse nada. Kai fica pasmo com a agilidade dele. Quando Kai tenta acertar a cabeça dele, Sunwoo não só desvia, como dá um soco direto na cara do Kai. Yanavu fica em choque. Enquanto isso, os olhos da garota brilham de empolgação. Sunwoo provoca: quem ajoelha diante de um colegial não merece segunda chance. A cabeça do Kai gira. Sunwoo completa: eu não bato em quem já tá de joelhos. Kai, furioso, diz: se você não vai fingir derrota, então vou te assustar até se render. Ele segura o ombro do Sunwoo com força e diz: não tenho outra escolha. Tenho que agir. Sunwoo fica paralisado, sem conseguir se mexer. E então, Kai dá uma cabeçada com 50% da força. Sunwoo sente uma dor insana, mas ao mesmo tempo, algo estranho acontece. É como se Kai tivesse perdido o controle do poder por um segundo. Sunwoo tenta revidar com um chute, mas Kai desvia com facilidade. Kai percebe: apesar da cabeçada brutal, o Sunwoo não parece gravemente ferido. Mas a visão do Sunwoo começa a embaçar, e ele tá se esforçando para ficar firme. Kai ataca de novo. Sunwoo desvia, mas a força do golpe rasga a camisa dele. Até o velhinho fica chocado. Um toque leve e a camisa já rasgou. Mas Minho disse calmamente: essa luta ainda não acabou. Kai atacou novamente com toda a força. Dessa vez, seu joelho se esmagou diretamente contra o corpo de Sunwoo. E sem perder um segundo, ele se preparou para outro golpe com o cotovelo. O velho gritou alto: não bata na nuca. Isso pode ser fatal. Isso já passou dos limites. O golpe poderoso de Kai rachou o chão da arena onde Sunwoo caiu. O lugar inteiro ficou em silêncio absoluto, como se todo mundo tivesse parado de respirar. Bem no meio da arena, Sunwoo estava lá, imóvel.
E Kai ficou em pé sobre ele, sem expressão. Como se aquele ataque brutal não significasse nada para ele. O coração do velho afundou. Seu rosto ficou sombrio. Ele murmurou baixo. Isso é demais. Com a voz trêmula de medo. Ele é só um garoto do ensino médio. Seu vô pode não sobreviver a isso. Minho, que estava perto, interveio com um tom frio, sem emoção. Uma coisa que você disse é verdade. Cortando a preocupação do velho, ele acrescentou. Kai é um verdadeiro monstro, exatamente como disseram. O velho olhou para Minho, confuso, não entendendo bem o que ele quis dizer. Enquanto isso, na arena, seu vô ainda não se mexia. Sua cabeça estava enterrada no chão quebrado. E Kai simplesmente ficava lá, olhando para ele. Milhares de pensamentos passaram pela cabeça de Kai. O que diabos há de errado com esse cara? Algo estava estranho. Justo antes de o cotovelo de Kai se conectar, seu vô havia batido sua própria cabeça no chão. De propósito. Por quê? Ele estava tentando se machucar. Ou isso era algum jogo psicológico torto? Então, de repente, uma voz veio do chão. Fraca, mas afiada. Eu só estava tentando evitar um golpe no seu lobo occipital. Disse Sun Vô, sua voz fraca, mas firme. Chame isso de medo ou raciocínio rápido. Mas naquele momento, essa foi a melhor opção que eu tinha. Os olhos de Kai se arregalaram. Ele observou, atônito, enquanto Sun Vô começava a se mover, se erguendo lentamente, ainda se recusando a desistir. Sun Vô disse, mesmo que seu crânio seja de aço, se aquele cotovelo tivesse acertado de verdade, poderia ter causado um dano real. Kai ficou ali, incrédulo. Como diabos esse garoto ainda tá se levantando? Será que há alguma droga de doping? Mas ele se lembrou. Sun Vô não havia tomado nenhuma droga. Foi o adversário anterior que se drogou e morreu. Então o que está fazendo Sun Vô continuar de pé? O velho também estava atônito. O que diabos está acontecendo? Como ele está se levantando? Ele murmurou, ainda incapaz de acreditar no que via. Até Minho, que geralmente era calmo e controlado, ergueu uma sobrancelha surpreso por um segundo. Havia uma leve expressão de choque no rosto dele. Ele rapidamente disse, tá tranquilo. Não se preocupe com isso. Mas lá no fundo, até Minho começou a duvidar. Sim, Sun Vô é forte. Mas tem algo estranho aqui. Ele está se levantando de novo e de novo, como se fosse nada. De volta à arena, Sun Vô estava agora totalmente ereto, mesmo respirando com dificuldade, mas seus olhos estavam ardendo de determinação. Kai o encarava, sem acreditar. Ei, garoto, não se esforce demais, disse ele. Se você fingir estar inconsciente, eu vou deixar passar. Não se machuque sem motivo. Sun Vô respirou fundo, olhou Kai diretamente nos olhos e disse, você ainda tá falando, né? Seu tom estava afiado, cortante, como se ele não pudesse ficar em silêncio nem por um segundo. Kai estava genuinamente confuso. O impacto mexeu com o cérebro dele ou ele é só teimoso demais. Mas uma coisa estava clara. Essa luta não tinha acabado. E Sun Vô não estava recuando. Sun Vô respirou de forma constante. Voltou para sua posição de luta, os olhos fixos em Kai. Com um leve sorriso, ele disse, o que aconteceu com essa sua atitude de grandão? Sabe, eu poderia fazer isso o dia inteiro. Suas palavras transbordavam confiança pura. Seu espírito, ainda inquebrantável. Kai, frio e sem emoção, respondeu. Fale o que quiser. Mas quando você sabe que não pode vencer, qual é o sentido de lutar? Por que desperdiçar seu tempo e energia? Então, num gesto zombador, Kai abriu os braços, expondo o peito. Vamos lá, vamos tornar isso interessante. Dê tudo de si. Eu nem vou me defender. Sun Vô hesitou por um segundo, uma expressão de confusão cruzando seu rosto. Mas então seus olhos se endureceram. Então é isso. Esse tempo todo você me ignorou porque achava que eu era fraco. Tudo bem. Agora você tá me desafiando abertamente. A expressão de Kai permaneceu inabalável. Ele disse, eu sou o mais forte. E para provar isso, eu passei pelo inferno. Eu lutei nos ringues. Ganhei títulos de campeões. Mas ninguém, nem uma única pessoa, pode satisfazer minha fome por uma luta de verdade. Eu tive que seguir em frente. Continuar procurando. Kai continuou. Quando seu objetivo é se tornar o guerreiro supremo, você assume os maiores riscos.
Eu entrei para uma gangue onde as pessoas matavam por dinheiro. Depois, para uma organização onde apagavam os adversários sem nem pensar. Eu derrubei cada pessoa que ficou no meu caminho. Eu sou o sobrevivente definitivo. O mais forte. Sovô o encarou de frente. Seu espírito totalmente imperturbável. Ele respondeu rapidamente. Você acha que já viu tudo. Mas isso é diferente. Agora a verdadeira luta começa. Sem dizer mais uma palavra, Sovô partiu para cima de Kai. A toda velocidade. Seus punhos cerrados. Kai apenas sorriu. Os braços ainda abertos. Sem fazer nenhum movimento para se defender. Vá em frente. Isso não vai fazer diferença. Disse Kai, zombando. Sovô reuniu toda a força que tinha. E deu um soco direto no estômago de Kai. O impacto foi tão poderoso que as ondas se espalharam por toda a arena. O chão até tremeu. A multidão ficou paralisada. Todos ficaram olhando, incrédulos. Uma pergunta passou pela mente de todos. Por que Kai deixou ele acertá-lo? E o que diabos vai acontecer agora? Waskai. Ele nem sequer se mexeu. Como se aquele soco monstruoso não tivesse afetado ele em nada. Sua expressão fria e sem emoção não mudou. Olhando para Sovô, ele disse: Eu te disse. Isso é inútil. Um simples estudante do ensino médio não pode me machucar. Mas então, algo estranho aconteceu. Os olhos de Kai de repente piscaram. Uma faísca de confusão cruzou seu rosto. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo estranho por dentro. Como se um pedaço de vidro estivesse se quebrando profundamente dentro dele.